Olá a todos! O objetivo deste vídeo é apresentar o repositório de dados científicos da USP, uma iniciativa de 4 órgãos da universidade: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Superintendência de Tecnologia da Informação e Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica. Especificamente neste vídeo, nós vamos mostrar alguns conceitos sobre o repositório e ver como a USP está tratando esta questão de disponibilização de dados científicos, assim como a legislação interna sobre este assunto. O repositório de dados científicos da USP foi definido pela Resolução 8094 de 2021, que substitui uma resolução anterior de 2019. Os conceitos estão definidos nesta resolução, assim como a composição do grupo gestor de dados científicos. A resolução citada foi regulamentada pela portaria conjunta dos 4 órgãos envolvidos, em dezembro de 2019. Nesta portaria são definidas questões específicas como quem tem direito ao repositório, quantidade de espaço para cada pesquisador e o processo para acessar o repositório. Como é possível verificar neste diagrama, o processo de acesso ao repositório e disponibilização de dados contém 5 fases: solicitação do docente, análise da solicitação pelo grupo gestor coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, liberação de espaço e acesso, inclusão de dados no repositório e, finalmente, a publicação dos dados inseridos no repositório. A primeira fase, solicitação do docente, é feita por meio do Sistema Corporativo de Repositório de Dados Científicos, desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Esta opção está disponível no portal de serviços, que pode ser acessado neste endereço, utilizando a sua senha única e o seu número de usuário. Digite repositório na busca e aparecerão estas opções. Selecione solicitar repositório. As informações transmitidas neste vídeo também estão disponíveis no manual do docente, que você pode acessar selecionando esta opção no menu do sistema de repositórios. Na parte inicial deste manual, são definidos os principais conceitos: gestão de dados científicos, repositório de dados e conjuntos de dados. A gestão de dados científicos é um conjunto de atividades realizadas antes, durante e após a disponibilização do dado. Um dos pontos principais aqui é a elaboração do plano de gestão de dados. Você encontra mais informações nesse link no site da Pró-Reitoria de Pesquisa. Para a USP, um repositório de dados é uma infraestrutura computacional composta por hardware e software em nuvem, disponível para que o pesquisador possa tornar públicos seus dados científicos. O docente solicita um repositório que, ao ser liberado pelo grupo gestor, lhe dá acesso à infraestrutura citada. Assim, é necessário ter um repositório aprovado para incluir dados. Então, o terceiro conceito é conjunto de dados, que são os dados propriamente ditos que serão disponibilizados pelo pesquisador. Os dados podem ser de qualquer natureza, como texto, números, imagens, vídeos, etc. Então, um conjunto de dados está obrigatoriamente vinculado a um repositório pré-aprovado. Agora, nós veremos como é feita a solicitação do repositório. Após acessar o sistema com a senha única, o solicitante preenche alguns dados. Um aluno de pós-graduação, por exemplo, pode solicitar um repositório, mas obrigatoriamente tem que ter um docente como responsável e isso deve ser informado nos dados iniciais. Se o solicitante não for o docente responsável, o docente receberá um e-mail para autorizar a solicitação, conforme prevê a portaria citada. Deve ser informado o título do projeto e os órgãos financiadores se houver financiamento. Se não houver financiamento, basta selecionar a opção sem financiamento. Em seguida, deve ser informadas as áreas de conhecimento e a data de início e de término da vigência do projeto em questão. Na sequência, o sistema informa ao solicitante o espaço já usado, caso o docente responsável já tenha outros repositórios. O pesquisador pode cadastrar mais de um repositório, mas a soma do espaço ocupado por eles não pode ultrapassar o espaço determinado pela portaria citada anteriormente. Atualmente, este espaço estabelece 2 GB para cada docente. Caso o solicitante considere que o espaço é inadequado, pode solicitar espaço adicional mediante uma justificativa. A justificativa será analisada pelo grupo gestor. Por último, obrigatoriamente, o solicitante deve informar o link para um plano de gestão de dados.
Pode ser um link para um arquivo público ou um link de plano elaborado na ferramenta DMPTool. Nós temos um outro vídeo que explica o que é um plano de gestão de dados e como elaborar usando a ferramenta DMPTool. Após finalizar o preenchimento dos dados, o solicitante envia para autorização, acionando este botão aqui no final da tela. O solicitante recebe então esta mensagem e o acesso ao repositório é liberado após a análise da solicitação pelo grupo gestor. O solicitante é avisado de todo o processo por e-mail. Para inserir um conjunto de dados, o repositório deve estar aprovado. Então, é possível acessar essa opção, inserir conjunto de dados. Para isso, o solicitante também deve informar alguns dados, chamados aqui de metadados, como título do conjunto de dados, descrição, assunto, autor, etc. A partir do momento que esse conjunto de dados é inserido, ele passa por uma curadoria para verificar eventuais ajustes necessários. Quando tudo estiver correto, o conjunto é validado e fica disponível para consulta no repositório de dados da USP. Então, os dados são publicados. Para acessar esse dado, basta acessar a opção Consultar Repositório no menu do Sistema de Repositórios. Esta opção está disponível publicamente, inclusive para a comunidade externa à USP. O conjunto de dados também ficará publicado no Metabuscador de dados de pesquisa. O Metabuscador é uma plataforma que reúne dados de pesquisa de diversas instituições que formam uma rede fomentada pela FAPESP. Está disponível no endereço metabuscador.uspdigital.usp.br. Aqui é possível verificar que a Universidade de São Paulo já tem vários conjuntos de dados publicados e aqui nós vemos alguns exemplos de conjuntos de dados publicados no repositório da USP. Muito obrigada pela sua atenção. Este é o repositório de dados científicos da Universidade de São Paulo.